Oi, sexta breja, né? Sexta tomar uma breja de noite, 22 de novembro. Vamos tratar de uma pessoa que aprecia, né? Brejas e outros spirits. Bom, Dias Toffoli. O Dias Toffoli recebeu, durante as férias de julho, no recesso do meio do ano, um processo que ele imediatamente botou para ser julgado no plenário em novembro. Chegamos a novembro, o processo foi até antecipado um pouco, foi colocado em plenário para julgar. Era um processo de um casal acusado de sonegação, dono de um posto de gasolina no interior de São Paulo, pela Receita, e eles representavam contra a Receita. Aí o Toffoli aproveitou-se da abertura desse processo, dessa ação, desse recurso, para decretar o congelamento do inquérito em torno de Flávio Bolsonaro, ex-deputado estadual do Rio, atual senador, primogênito de Jair Bolsonaro, e do seu lugar-tenente, lugar-sargento, o sargento PM aposentado, Fabrício de Queiroz. Pronto. Ali ele conquistou os Bolsonaro para sempre e chegaram a fazer um acordo em que o Bolsonaro se comprometeu e cumpriu essa promessa publicamente o tempo inteiro de indicar André Mendonça, o advogado-geral da União, indicado a ele por Bolsonaro, por Toffoli, protegido por Toffoli, para o lugar de Celso de Mello em novembro do ano que vem. Pois bem, como era da Receita, ele não podia deixar de lado um processo de 700 e pouco alvos da Receita Federal, escolhidos por computador, entre os quais sua mulher, Roberta Rangel, e a mulher do Gilmar Mendes, Guiomar Mendes. Interrompeu todos, sem brincadeira. E o caso começou a ser julgado sem personificações, é claro, há 2 semanas. Bom, o caso está sendo julgado, ele fingiu que antecipou o julgamento em plenário, gastou a primeira sessão com prolegômenos, a segunda com o PGR, o Procurador-Geral da República, advogados de defesa, seu voto e mais algumas primícias. A terceira, como ele fez um voto absolutamente incompreensível, ele usou a terceira, começou a terceira, dando explicações que também não justificaram nada do seu voto confuso, e aí deu a palavra ao primeiro colega a votar, foi o Alexandre de Moraes, que deu início a uma dissidência, dizendo o óbvio: a Receita não tem nada a ver com o COAF, não pode haver um processo da Receita que meta o COAF no meio. Aí um monte de gente, o Lewandowski, o Marco Aurélio, a Rosa Weber, quer dizer, gente inclusive do lado dele normalmente em votações. Que história é essa? Não tem nada a ver com o COAF. Quer dizer, deu uma sinalização que, primeiro, o Supremo, na hora que se for votado, os 11 votos forem postos à mesa, vai acabar com a história do COAF dentro do processo da Receita. O que significa que acaba também com a liminar que ele deu para Flávio Bolsonaro e Fabrício de Queiroz, embora o Gilmar Mendes também tenha dado outra liminar para impedir que o Ministério Público investigasse os dois. Pois bem, então eu fiz uma continha. Se ele continuar com essa prática de um voto por sessão, faltam 9 votos. Para o fim do ano, ou seja, para o recesso de fim de ano, antes do recesso de fim de ano, faltam também, 8 sessões. Ou seja, vai para o ano que vem. E continua valendo a liminar que ele deu para o Flávio Bolsonaro e a liminar e para o Fabrício Queiroz, e a liminar que protege a mulher dele e a mulher do Gilmar Mendes. Está entendendo o truque do Toffoli? Está entendendo? Pois bem, os dissidentes, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, com possíveis adesões de Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, têm de reagir, fazer votos curtos e não deixar que ele prolongue até o infinito, até as calendas gregas, como eu gosto de dizer, a discussão em plenário, que seja uma decisão de plenário, e não manutenção da liminar que ele deu em mandato pessoal, personalizado,
E se isso acontecer, aí o impeachment dele deveria ganhar força, né? Porque é claramente um golpe usando o calendário e o seu poder de agendar e o seu poder de controlar o relógio do Supremo. Aliás, a piada do momento, já que estamos perto aí do fim de semana, né? Entre o feriado da Consciência Negra e o fim de semana, é que ele interpretou na vida real o Castelo. Castelo é o protagonista de um famosíssimo conto de Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês. Castelo é um personagem nobre, né, que vivia se oferecendo para fazer traduções do javanês. E até que conseguiu um emprego público, ofertado por um homem público, o barão de Jacuecanga. Depois de conseguir o emprego, Castelo tornou-se famoso e então entrou na diplomacia do país. Aí, um dia, aparece um sujeito que falava javanês e precisava ter um intérprete. Castelo não sabia javanês. E então o Dias Toffoli está sendo chamado de o homem que sabia javanês. Na verdade, não sabia. Aliás, ele pode ser também um homem que não sabia português, né? Pois bem, eu quero dizer que essas minhas considerações fazem, depois de eu ter lido a notícia, que Davi Alcolumbre costurou para deixar a votação da segunda instância para a Câmara. Jogada de Renan Calheiros, o Espírito Santo de Orelha do Batoré. O Batoré derrotou os Renan Calheiros numa eleição fraudada. A eleição fraudada não foi nunca, foi lá direto para o lixo. E a PEC da Câmara, antes do Senado, vai ser mais lerda. Estão dormindo no ponto. Eu quero lembrar uma observação do meu amigo ex-ministro da Justiça, Zé Paulo Cavalcante, que eu acabei de confirmar com ele, Zé Paulo Cavalcante Filho, que essas PECs demoram 2 sessões de cada casa, precisam de maioria de 3/5, muito difícil. Pode ser resolvida por uma mudança que se resolve com uma votação em cada casa e com a maioria 50% mais um dos presentes à sessão. É modificar o artigo 283 do Código do Processo Penal de 1941, que foi modificado em 2011 e acolheu a leitura errada do artigo 5º, inciso 57, que considera culpado, se torna, graças ao Eros Grau, que deu essa versão em 2009 e depois, agora em 2019, 10 anos depois de 5 tentativas, essa versão o artigo foi considerado constitucional. Então tem que mudar, é o artigo do Código de Processo Penal e o artigo do Cross Penal, e não ficarmos tentando mudar a Constituição. Aliás, eu quero dizer que eu gosto aqui de falar no Tribunal de Justiça da Bahia, aquele escândalo de venda de sentença, e que o pessoal do antagonista disse que é um aperitivo da Lava Jato. É mesmo, né? Pois é. Agora, eu quero lembrar ainda que, em nota, o presidente do Senado argumentou que é necessário construir um consenso no Congresso. A importância do tema exige de nós, senadores e deputados, um debate amplo. Trabalhamos pela construção e aperfeiçoamento de uma proposta comum entre as duas casas. Ou seja, é um ridículo. Ele está trabalhando para o Renan, depois de ter vencido o Renan numa eleição fraudada, e usa agora os truques do Renan, né? Os truques, um deles é esse aqui. Pois bem, eu tinha até outros assuntos aí para tratar com vocês, mas o tempo aqui está se esgotando, então eu queria aproveitar para falar que hoje morreu em Miami o Rabino Henry Sobel. O Rabino Henry Sobel é personagem de um culto ecumênico que começou a consciência, deu início à consciência da sociedade brasileira, da classe média brasileira, na violência da censura e da tortura no regime militar. Na verdade, como diz a direita agora, o regime militar atingia basicamente guerrilheiros, inimigos do regime de esquerda armada. E isso aí fazia com que a classe média ficasse um pouco afastada da realidade sangrenta dos porões dos quartéis, que eram frequentados apenas pelos guerrilheiros, pelos que enfrentavam em armas o governo da República
dominado, controlado por militares. Acontece que o regime, numa briga interna entre o general Silvio Frota e o presidente Ernesto Geisel, o general Silvio Frota queria ser o sucessor do Geisel, mas o Geisel escolheu João Batista Figueiredo, que tinha sido diretor do SNI, e então o Silvio Frota tentou derrubar o Geisel para impor a linha dura. E entre os aliados do Silvio Frota estava o comandante do 2º Exército em São Paulo, o general Ednardo Dávila Mello, e em São Paulo, no DOI-CODE, foi assassinado, foi torturado até a morte o jornalista Vladimir Herzog. O jornalista Vladimir Herzog não era guerrilheiro, era um simpatizante do Partido Comunista, que era contra a luta armada, mas foi torturado até a morte. E aí, Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo, Henri Sobel, o rabino de São Paulo, e o pastor evangélico James Wright fizeram uma grande solenidade ecumênica pela alma de Vladimir Herzog, que foi inclusive enterrado no cemitério judeu, fora da área dos suicidas, que era a versão oficial da ditadura, que ele tinha se matado, se enforcado na cela. O Henri Sobel, que morreu hoje em Miami, aos 75 anos, era o único sobrevivente desse trio de religiosos que, digamos, deu o pontapé inicial na canela da ditadura com esse culto ecumênico na Sé, em São Paulo, que todo mundo atravessou, tropas do exército que estavam tentando evitar a chegada da multidão. E aí começou a grande resistência, que minou os pés de barro do regime da ditadura militar à época. Bom, com uma prece para o Henri Sobel, eu encerro aqui direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.